A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou falar rapidinho aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus em 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses. Devemos ter em mente que a igreja do Senhor Jesus ficará na terra até a vinda do Senhor Jesus. E que a vinda do Senhor Jesus é também a manifestação do Senhor Jesus e é também a mesma ocasião em que ele destruirá o anticristo. Vamos ver os textos. Aqui no capítulo 1, 10. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, ele está falando aqui, fazendo admoestações, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho. Então, o Senhor Jesus vai vir do céu, isso nós já sabemos. Então aqui temos a igreja esperando Jesus vir do céu, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, lendo isso daqui, dá até a impressão que o Senhor Jesus vai nos arrebatar e nos livrar da tribulação, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Marquei de azul aqui os textos que falam sobre o fim. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Então, na vinda do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai exultar na presença do Senhor Jesus, por causa da igreja que ele ajudou através da sua instrução, do seu trabalho, da sua fadiga, ajudou a manter em boas condições espirituais. Então, na vinda do Senhor Jesus, mais uma vez, o apóstolo Paulo também se inclui agora, ele que é judeu, né? Então, provando que não há diferença entre gentil e judeu em relação ao arrebatamento. Ele disse que na vinda do Senhor Jesus, ele se gloriaria, e essa seria a exultação perante o Senhor Jesus na vinda dele. Vamos seguindo. Aqui o capítulo 3, 1 Tessalonicenses. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então ele está falando que a igreja tem que permanecer aqui nesses padrões de vida cristã para que essa igreja fique isenta de culpa quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, a igreja vai estar aqui nessa boa condição espiritual, sem culpa, e aí ela vai olhar para o céu e vai ver o Senhor Jesus vindo com os seus santos. Quem são esses santos? Nós vamos ver no próximo capítulo. Aqui no 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, naquela vinda, no capítulo 3, quando é falado que nós estaremos isentos de culpa, e o Senhor Jesus viria com os santos, são esses, são aqueles que morreram em Jesus antes da última geração. Ora, no 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até quando? Até a vinda do Senhor. Então a igreja vai ficar até a vinda do Senhor, essa palavra, vinda. Não é arrebatamento antes oculto, é a vinda. Essa vinda nós vamos ver
que é uma vinda que todos verão. Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha a trombeta aqui, irmãos. E nós sabemos que essa é a última trombeta, como consta em outros textos, que eu vou ler também. Eu vou falar de 1 Tessalonicenses, mas eu gostaria de dar uma olhadinha em Coríntios também. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os quais? Os que ficarmos. Ficarmos até quando? Ficarmos até a vinda, até o Senhor Jesus se manifestar. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse momento, a igreja que ficou aqui, isenta de culpa, ela vai ver o Senhor Jesus vindo com os santos e seremos levados até o Senhor Jesus nos ares. E nessa vinda, o que vai acontecer? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, ele falou que não dá para saber o dia e a hora, mas ele começa já a falar umas dicas logo aqui embaixo, no 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, e que está para dar luz. A que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, aqueles que estão bem com Deus não vão ser pegos de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Glória a Deus. Há mais um texto falando aqui sobre o fim do mundo, que eu grifei de azul. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é na vinda que a gente vai ser arrebatado, irmãos, não antes. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, ou seja, essa daqui é uma epístola que serve para judeu, para gentil, uma epístola que serve para o tempo antigo e para o tempo atual e para todos os tempos. Mas uma prova que não há um arrebatamento em duas fases, um arrebatamento para quem estava na época de Paulo, por exemplo, porque Paulo imaginava que ele mesmo poderia ter sido arrebatado. E depois um novo arrebatamento para quem ficar, o restante da igreja. Não existem dois arrebatamentos, existe um só. Então, agora indo para o 2. Se de fato é justo para com Deus, que ele está falando aqui que eles sofrem perseguições, né? Aí ele continua falando. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Esse alívio nós vamos ver quando que é. O alívio quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder. Com os anjos do seu poder. Então aqui ele já fez uma conexão entre manifestar, a palavra manifestar, e a palavra vinda. Ou seja, é a mesma ocasião. Quando se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier, então vinda e manifestação, tá vendo? É a mesma coisa. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então nós temos a ligação dia, manifestação e vinda. É a mesma coisa, irmãos. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vamos pular para o 2. Mais textos sobre o fim.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porquanto isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, toda aquela situação em que a igreja será levada, isenta de culpa, que verá o Senhor Jesus vindo do céu com os santos, que ele se manifestará naquele dia, tudo isso tem que acontecer primeiro. O que tem que acontecer primeiro, antes de tudo isso? A apostasia e a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. O filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Eu creio que aquele que o detém é o arcanjo Miguel. Porque se a gente lê em Daniel, ele diz o seguinte, vamos pular para Daniel rapidinho. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, ele está falando do Miguel se levantando, ou seja, mudando de posição no reino espiritual, de maneira que o anticristo possa aparecer, de maneira que haja grande tribulação e também o povo seja arrebatado, o que diz aqui, ser salvo o seu povo, todo que for achado no livro. Então, voltando a 2 Tessalonicenses 2, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. E agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá quando? Pela manifestação da sua vinda. Então, o Senhor Jesus vai se manifestar na sua vinda, que é a mesma coisa que o dia do Senhor. Nesse dia nós seremos arrebatados, isentos de culpa, veremos o Senhor Jesus vindo do céu com todos os santos. Na mesma oportunidade será destruído o anticristo. Ora, se o anticristo teve 3 anos e meio, preste atenção, ele teve 3 anos e meio para perseguir a igreja, e ele é destruído na sua vinda, na vinda de Jesus, isso significa o quê? Que a igreja passará aqui os 3 anos e meio, aguardando o Senhor Jesus voltar, porque nesse mesmo dia da sua vinda seremos arrebatados e também o inimigo, o anticristo, destruído pela manifestação da sua vinda. Entenderam, irmãos? Então é a mesma coisa. Manifestação, vinda, dia do Senhor, arrebatamento, destruição do anticristo, tudo na mesma data. Entendido, irmãos? Então, a paz do Senhor Jesus, isso é facilmente encontrado em outros textos também. Eu vou só passar rapidinho para 2 João 2,28, um dos textos mais fortes sobre o arrebatamento depois da tribulação. Glória a Deus, irmãos. 1 João 2,28. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus, a sua manifestação, é a mesma data. Uns vão se fugir afastados, envergonhados, e outros terão confiança, serão isentos de culpa, arrebatados, com o Senhor nos ares, junto com os outros santos, e no mesmo dia, na mesma data, o anticristo será destruído. Ou seja, irmãos, sofreremos nessa terra por Jesus. Preparem-se para sofrer por Jesus. Deus abençoe os irmãos. Só mais um texto para finalizar. Em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos
da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então nós veremos e eles também verão. Nós ficaremos confiantes na vinda de Jesus e eles fugirão envergonhados. Mesma data, juntamente com a destruição do anticristo. Ficaremos aqui 3 anos e meio na grande tribulação. Irmãos, não há arrebatamento secreto. Não há arrebatamento em 2 etapas. A paz do Senhor Jesus.